Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês aí como que funciona aí uma usina solar, quais são aí os principais componentes que compõem aí esse sistema e como você vai apresentar aquele PDF que a gente gerou no vídeo anterior. Depois que acabar esse treinamento básico aqui comigo, que é na parte mais comercial, eu vou deixar também disponível aqui o treinamento com o Vinícius, nosso engenheiro. Então, ou seja, ali vai ser um treinamento mais técnico, mais avançado, vai ter o básico, o avançado, mais a fundo. Mas o que vocês precisam entender aqui é um treinamento mais comercial ali, que vocês ali, dentro de 1-2 semanas, você já está entendendo do que é feito a energia solar e já está conseguindo prospectar algum cliente e fazer a sua primeira venda. Já aconteceu vários vendedores que entrou na empresa, com uma semana aí, assistindo meus vídeos, buscando conhecimento no YouTube, perguntando para o gestor, tirando dúvida, já conseguiu prospectar uma venda aí dentro de uma semana. Então, tudo vídeo aí é bem rápido, direto ao ponto, porque assim, a gente vai ter diversas situações. A gente vai pegar cliente que não sabe nada de energia solar, nada, certo? Não sabe nada. E vai ter cliente que, tanto que ele pesquisou de energia solar, bobear, ele sabe mais que nós. Então, aqui a gente vai direto ao ponto, de uma forma comercial, que você consegue já começar a fazer um atendimento, onde seu cliente vai ter a dúvida. Se você não souber aquela dúvida, você vai entrar em contato com o seu gestor. O seu gestor está ali para te orientar e não deixar você perder essa venda, entendeu? Então, basicamente isso aí. Eu vou passar um vídeo aqui, como que é gerado a energia através do sistema fotovoltaico, e logo em seguida eu já volto aqui. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, assim, como vocês viram ali nesse vídeo, o que acontece? O objetivo ali da usina solar é você chegar num balanço, num equilíbrio. O que seria esse equilíbrio? Você ter um dimensionamento ali que vai suprir sua demanda ali, que você precisa durante o dia, e essa sobra, de energia, ela vai passar no medidor do seu padrão e vai ser armazenado na rede da concessionária. Quando não tiver mais sol, escurecer, tiver à noite, essa energia que você emprestou para a concessionária durante o dia, ela vai ser devolvida para você, certo?
Então, tudo que você produziu durante o dia, geralmente a sua residência não vai gastar toda essa energia, porque você vai produzir mais energia do que você consome. Porém, quando chegar à noite, o seu equipamento ele vai desligar automaticamente. E aí toda aquela sobra que você não utilizou durante o dia, ela vai voltar para você. Porque lá no seu padrão, o relógio, ele vai ser um relógio bidirecional. Esse relógio bidirecional, ele tem duas funções. Uma função que ele contabiliza a energia injetada no padrão e a outra função que ele marca o que você gastou. Então, tudo que você produzir durante o dia, você não gastar essa energia vai te retornar à noite. E se no final ali de 30 dias, você produziu ali 1.000 kW e gastou 700 kW e sobrou 300 kW, esses 300 kW de energia que te sobrou, ele fica armazenado no seu CPF, no CPF do titular, certo? E esses créditos, ele é válido por 5 anos. Então, tudo que você produzir esse mês, o cliente não utilizar, ele fica em crédito naquele CPF durante 5 anos. Porém, se o cliente tiver mais que uma residência, ele consegue pegar essa sobra de energia, esse crédito, e direcionar até para 10 unidades de compensação. Ou seja, uma usina geradora, ela consegue produzir a energia, certo? Tudo que sobrar dessa unidade geradora, ela consegue distribuir para mais 10 residências, desde que as residências que estiver recebendo esse crédito esteja na mesma titularidade da unidade geradora, certo? E seja a mesma concessionária. Um exemplo, aqui no Paraná é Copel, certo? Então, se eu estiver produzindo em uma unidade geradora aqui, eu posso mandar para 10 endereços, 10 cidades diferentes, desde que seja Copel e esteja na mesma titularidade. Então, uma usina solar, ela gera energia para ela, certo? Que é a unidade geradora, e ela consegue mandar a sobra para mais 10 endereços. Às vezes, você vai chegar naquele cliente, e o cliente ele tem uma conta de luz ali de R$300, R$400, mas no comércio dele, ele gasta mais R$500 de energia. Então, você pode somar ali os R$300 que ele gasta na casa dele, mais os 500 que ele gasta no comércio dele, e fazer um orçamento para ele em cima de 800 kW de energia. Então, instala em um endereço a usina solar, e no endereço que vai receber os créditos, não precisa instalar nada. Ele só recebe os créditos que sobram da unidade geradora. Então, a gente consegue fazer esse agrupamento de até 10 unidades para poder gerar um orçamento para o cliente. Então, nada perdido. Todos os clientes hoje que gastam em média ali acima de 350 kW ou R$350 de energia, já é viável para ele ter uma usina solar na residência dele. Então, como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, o equipamento ele é composto pelos módulos solar, que geralmente eles vai ser instalado na residência do cliente, em cima do telhado, ou se for uma área rural, o cliente tiver espaço, pode ser feita uma usina solo, e durante o dia amanheceu, as placas recebeu essa incidência solar, o que acontece? Ela já começa a produzir aqui uma corrente contínua, que é essa linha aqui amarela. Porém, essa energia contínua a gente não consegue fazer nada com ela ainda. E para ela converter numa corrente alternada, que é o 220 ali que a gente utiliza, ela precisa passar por um equipamento, que o equipamento ele é o coração da usina solar, que é esse equipamento aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Esse equipamento aqui ele chama inversor. Qual que é a função desse equipamento aqui? A função dele é converter essa energia contínua que vem das placas, converter ela em corrente alternada. Uma vez convertido aqui essa energia em corrente alternada, ela já é injetada no quadro de distribuição dessa residência. Então, a residência desse cliente ela vai ter duas fontes de alimentação de energia, tanto a da concessionária, que vem ali do poste do padrão, quanto a do inversor. Então, é como se o cliente tivesse dois pontos de energia na casa dele. Porém, durante o dia, se você pegar lá os eletrodomésticos desse cliente ali, geladeira, lavadora, televisão, lâmpada, tudo que tiver ligado durante o dia, os eletrodomésticos vai entender que a fonte mais próxima de energia é no inversor.
Então, o que acontece? O consumo ali vai ser instantâneo. Então, ou seja, se você tiver ali com a sua geladeira ligada, a sua televisão ligada, o seu chuveiro ligado, você não vai estar captando a energia direta do padrão da concessionária. Você já vai estar recebendo essa energia do inversor. Então, durante o dia ali, o consumo vai ser instantâneo. Então, tudo que tiver ligado na sua casa já vai estar pegando energia que está vindo através das placas. Porém, durante o dia ali, você produz mais energia do que você precisa. E aí, essa sobra que você está produzindo a mais, que é o excedente que a gente fala, ela é enviada para a rede da concessionária. E na rede da concessionária aqui, vai ter um medidor bidirecional, que na hora que faz a homologação do sistema na concessionária, os técnicos trocam esse medidor. Então, esse medidor, ele vai ali aferir tudo que você produziu em excedente e não utilizou durante o dia. Aí, quando chega à noite, o equipamento ele desliga, certo? Quando o equipamento desliga, já não está gerando mais energia. Aí, todos aqueles créditos que você enviou para a concessionária durante o dia, ele volta para você durante a noite, entendeu? Então, é basicamente isso aí. Amanheceu o dia, as placas recebeu a incidência solar, o inversor ele liga automaticamente. Uma vez ele em funcionamento, ele vai produzir energia e vai produzir em uma quantidade maior que você precisa durante o dia, e toda a sobra é enviada para a rede da concessionária, certo? E tudo que sobrar fica em saldo no CPF do cliente durante 5 anos. Então eu vou sair desse vídeo aqui também e vou mostrar para vocês aqui o que seria um equipamento solar instalado. Então, aqui, ó, esse aqui é uma usina solar. Então, aqui, ó, esse aqui é um equipamento. Esse aqui é o inversor, tá vendo? Esse aqui é o coração do sistema. Então, esse sistema aqui, esse inversor aqui, ele é um inversor da marca DIE. Tem diversas marcas hoje no Brasil, mas as marcas que a gente mais usa é Sage, DIE, Grovet, Solis. Então, esse carinha aqui, ele é o que transforma a energia contínua em corrente alternada, certo? Então, esse eletroduto aqui, ó, que está vindo, esse eletroduto que está vindo aqui é o eletroduto que ele vem do quadro de distribuição do cliente, certo? Então, por que vem do quadro de distribuição? Porque para o inversor ligar, ele vai precisar das duas fontes de conexão, tanto a do quadro CA quanto a do quadro CC. Por quê? Porque se cair a rede da concessionária, automaticamente o inversor ele desliga, certo? E se tiver à noite, o inversor vai desligar também, porque ele não vai ter a fonte de corrente contínua. Então, para o inversor ligar, ele vai precisar estar de dia, que é a corrente contínua, que vem das placas, que é essa parte aqui, e está conectado na rede da concessionária, que é no quadro de distribuição do cliente, ou direto no padrão dele, a corrente é alternada. Então, aqui nesse lado aqui a gente tem um inversor, que é da marca DIE. Aqui nesse quadrinho pequenininho aqui, ó, que vocês podem ver, aqui fica o disjuntor. Esse disjuntor aqui é um disjuntor do quadro CA, que é da corrente alternada. Aqui vai ter um disjuntor. Conforme o tamanho do inversor, é um dimensionamento de disjuntor, mas isso aí a nossa engenharia, na hora de fazer os diagramas, o projeto, eles enviam para os técnicos, mas é bom o representante saber disso aí. E esse aqui é a string box. A string box é a mesma coisa, é um quadro de corrente contínua, que ele também tem a mesma função. É uma função anti-surto. Então, aqui tem DPS, tem todas as coisas aqui para, se cair um raio, acontecer qualquer coisa aqui, não queimar as placas e não danificar o inversor. Então, é um quadro de proteção. Então, esse aqui é o que compõe o inversor. Porém, cada inversor, ele existe uma potência diferente. Por que uma potência diferente? Porque, assim, para cada quantidade de placa, existe uma potência de inversor. Se eu pegar aqui, nesse PDF aqui, eu vou explicando aqui para vocês. Deixa eu encontrar aqui. Aqui, ó. O que acontece? Nessa marca aqui, vamos falar aqui da Grovet, uma marca bem boa.
porém eles têm um dimensionamento, um sobredimensionamento baixo. Aqui, ó. A Grovot tem inversor a partir de 2,5. Então, tipo assim, esse inversor de 2,5 da Grovot, ele suporta uma potência máxima de placa de até 3.500 watts. Ou seja, eu posso colocar nesse inversor de 2,5 até 3.500 watts de potência. No inversor de 3K, eu consigo colocar até 4.200 watts de potência, certo? No inversor de 5K, eu consigo colocar até 7.000 watts de potência. Por quê? Porque cada inversor, ele tem uma potência máxima de saída. Ou seja, como que eu vou calcular isso aí? Imagina que um cliente, ele vai fazer uma instalação lá de 400, vou pegar essa proposta aqui, ó, numa proposta aqui, o cliente ele precisa de vamos dizer aqui, de 400 kW, certo? Aí o sistema foi lá, fez o orçamento para essa cidade, o sistema dimensionou 6 módulos de 555 watts. O que eu posso entender com isso aqui? Cada placa, ela existe uma potência. Então, se você chegar lá em meados de 2017, 2018, você vai encontrar no mercado, naquela época, placa de 330 watts. Porém, conforme foi passando os anos, a qualidade desses equipamentos foi melhorando, certo? Então, daí em 2019 já surgiu placa de 400 watts, depois já surgiu placa de 450, surgiu placas de 450 watts, surgiu módulos de 500 watts, 550 watts, 555 watts, 585, 610, e hoje tem módulos até de 690, e tem módulos bifacial também, que tem a função de gerar energia embaixo das placas e em cima, mas isso aqui é um outro passo. Porém, os que é mais utilizado para telhado são os módulos de até 585 watts. Por quê? Porque eles mantêm o mesmo tamanho ali, de proporção. Geralmente, esses módulos, dependendo da marca, varia de 1,12 a 2,25. Então, ou seja, aproximadamente aí tem 2,5 metros cada módulo, 2,5 metros quadrado ali, dimensionamento de cada módulo. Então, tipo assim, o mais indicado hoje é de 550 até 585, porque se você pegar aqui o módulo de 690 watts, ele é muito grande, então ele só aumentou o tamanho, mas não aumentou a eficiência. Porém, esses outros aqui, ó, de 550 a 585, eles mantêm mais ou menos o mesmo dimensionamento, de 1,12 de largura as placas por 2,22, 2,25. É mais ou menos isso aí. Varia um pouco de marca, mas é sempre esse padrão. O que eu quero dizer com vocês isso aí? Se eu estou fazendo um orçamento para esse cliente meu e o sistema meu dimensionou que eu preciso de 6 placas de 555 watts, automaticamente esse sistema, ele está sendo dimensionado, a potência final dele, 555 vezes 6, ele tem 3.300 watts de potência, 3.330 watts de potência, esse sistema. Ou seja, o inversor que eu preciso usar aqui, ele não pode ser menor que 3.330 watts de potência, porque senão o inversor não aguenta. Então tem que ser um inversor com a capacidade maior que essa aqui, entendeu? Então, tipo assim, para cada quantidade de placa existe uma potência de inversor. Se eu olhar na tabela aqui que eu estava mostrando para vocês, o inversor aqui ele tem 4.200 watts, ou seja, esse inversor aqui, ele suporta, tá vendo? Ó? Ele é um inversor de 3K e ele suporta até 4.200 watts. Esse de 2,5, ele também suporta, porque ele tem 3.500 watts. Então, o sistema ele pode te dimensionar placa com inversor de 2,5 ou 6 placas com inversor de 3K.
Geralmente, o sistema já vai dimensionar para você o de 3K, porque a diferença de valor dos dois é bem pouco, entendeu? Então, já vai dimensionar ali o melhor kit. Então, quando você fala em equipamento solar, você sempre vai ver a quantidade de placa, ela tem que ser compatível com a potência de inversor. Para quanto mais placa você adicionar no projeto, mais você vai ter que elevar a potência do seu inversor. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui e eu vou mostrar para vocês aqui como que é um inversor. Eu estou com um inversor aqui para compartilhamento. Aqui, ó. Esse inversor aqui, ó, ele é um inversor que ele está de amostra aqui, ó. Ele é um inversor da Sage, tá vendo? É um inversor até pesadinho, mas ele é o mais pequeno. Então, o inversor geralmente ele começa desse tamanho aqui, ó. Vai pesar em média aqui uns 8 quilos esse inversor, certo? Ele é um inversor da Sage, inversor muito bom, certo? E aqui na lateral dele, ó, se vocês podem verificar, deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, ele tem uma etiqueta, tá vendo? Ó, nessa etiqueta aqui, o que mostra? Você tá vendo, Léo? R53K, bem ali em cima. E também lá do lado do inversor, tá mostrando ali a potência máxima dele ali, ó, de saída. Tá vendo? Então, tipo assim, esse inversor aqui de 3K da Sage, eu sei que ele vai até... Ele tem 50% de overload, ou seja, se eu pegar ali 3K, que é 3.000, vezes 50% de overload, esse inversor, ele suporta até 4.500 watts de potência. Então, se eu dividir 4.500 watts de potência, certo? 4.500 watts de potência. Se eu dividir por 555 watts, que é cada placa, eu vou saber que esse inversor aqui de 3K, ele suporta até 8 placas. Ah, Lucas, mas você fez um projeto aqui que é de 6 placas. E aí, eu posso instalar o inversor de 3K e depois eu colocar mais 2 placas? Pode sim. Geralmente, quando a gente vai fazer um dimensionamento para o cliente, a gente sempre coloca já um inversor com uma folga. Por quê? Porque lá no futuro, se esse cliente querer ampliar o sistema dele, ele não precisa comunicar mais a concessionária, não precisa fazer mais nada. Ele simplesmente contrata a empresa e a empresa vai lá e adiciona uma placa a mais no telhado dele. Por quê? Porque quando a gente manda um projeto para a concessionária ela não quer saber quantas placas que tem no telhado do cliente, eles nem sobem lá em cima para conferir. Eles querem saber qual que é a potência de inversor que aquele cliente tem, entendeu? Ali no projeto dele. Então, se aquele inversor ele suporta mais placa, você consegue estar adicionando. E com isso, você não precisa fazer um projeto unifilar, um diagrama, nem nada. Porque a concessionária já entende que o seu projeto tem uma potência máxima daquele inversor. Então, você consegue estar ampliando o sistema. Imagina assim, eu fiz uma proposta aqui para o cliente de 6 placas com inversor de 6K. Esse inversor suporta até 8 placas, certo? Nessa região que esse sistema está gerando aqui 420 kW, eu sei que cada placa está gerando nessa cidade 70 kW, certo? E eu tenho espaço mais para as 2 placas. É o que todo cliente pergunta. Ah, Lucas, eu consigo aumentar o sistema depois? Aí, se você tiver sobra de inversor, você vai falar para o cliente, consegue sim. Você consegue colocar mais tantas placas nesse inversor. Para você ter uma ideia, uma placa nessa cidade aqui que eu fiz o orçamento, que é a Esperança Nova, cada placa aqui, ela gera em média 70 kW. Se o cliente tem 6 placas e ele pode instalar mais 2, significa o quê? Que ele consegue colocar mais 140 kW no projeto dele. Então, um exemplo, se daqui 1 ano, daqui 2 anos, ele precisar colocar um ar-condicionado lá de 12.000 BTU, que vai gastar em média aí 90 a 135 kW, ele consegue colocar esse ar-condicionado tranquilo, porque é só ele ir lá e pedir esse aumento dessas placas. Cada placa adicional aí, o cliente vai gastar em média aí R$900, R$980. Por quê? Porque todo o projeto dele já está montado e ele só vai pagar a questão da placa e da estrutura e mão de obra, entendeu? Então, sempre um diferencial para o cliente aqui no modo comercial é o quê? Quanto mais você sondar esse cliente,
maior vai ser a chance sua de fechamento com ele. Por quê? Porque tem vendedor que ele chega ali no cliente e fala assim, quantos quilowatts você quer? O cliente fala assim, quero 500. Ah, tá, vou fazer um orçamento de 500 para você. Ele vai ali, faz o orçamento, manda para o cliente. 500 kW ficou X. Não é assim que funciona. Você vai ter que chegar no seu cliente, se você quer vender, perguntar para ele, quantos quilowatts você precisa? Ele vai falar, 500 kW. Tá, mas você vai precisar no futuro aí colocar mais um ar-condicionado? Você já pensou em colocar um fogão por indução? Você não tem vontade de colocar a casa da sua mãe nesse mesmo projeto? Porque quanto mais conta de luz eu conseguir agrupar, mais barato vai ficar a proposta, porque vai ser uma instalação só para várias casas. Então, tipo assim, quando você faz essa sondagem do cliente, você não está vendendo para ele, você está simplesmente ajudando ele a comprar um equipamento que ele não conhece. Então, fica muito mais fácil a negociação quando você sabe ali qual que é a dor desse cliente, você vai ajudar ele a comprar. Então, sempre fazer ali um orçamento no sistema e quanto mais personalizado você fazer, maior a chance de fechamento. Então, esse aqui é o inversor. Então, esse inversor aqui é o coração. Esse inversor aqui, pelo fato dele ser um inversor muito bom, e todas as marcas que nós trabalhamos já é inversor smart. Quando eu falo inversor smart, significa o quê? Que esse inversor ele tem acesso à internet. Então, ou seja, a nossa engenharia consegue acompanhar em tempo real toda a produção desse cliente em tempo real. Então, se o inversor dele dá um defeito agora, automaticamente nossa engenharia já consegue verificar esse defeito e já entrar em contato com o cliente, porque o inversor tem acesso à internet. Então, além do cliente ele ter um monitoramento ali através do celular dele, a nossa engenharia também consegue fazer 80% das manutenção remoto e o acompanhamento do sistema dele. Eu vou compartilhar a tela novamente aqui com vocês e eu vou ver aqui se eu consigo entrar aqui na plataforma do sistema. Aqui, só um instante que eu já estou entrando. Então, quando você fala de inversor, você vai falar para o cliente como que eu posso dizer para você? Com toda empolgação, esse inversor nosso é smart, você tem um monitoramento do equipamento através do seu celular, e nossa engenharia lá, nós tem todo o monitoramento também remoto. Então, aqui, ó, eu estou aqui no sistema, então, ó, aonde vocês verem aqui, ó, todas essas usinas aqui, são usinas que estão em andamento, tá vendo? Se essa usina tivesse com algum defeito, automaticamente esse status aqui, ó, onde vocês podem ver, estaria vermelho. Então, essa usina aqui teria algum tipo de defeito, não estaria ligada, ou estaria desconectada da internet, e não teria acesso remoto. Então, se eu pegar aqui um cliente, ó, eu vou pegar aqui, vou pegar o primeiro aqui, vamos pegar aqui, ó, uma usina, deixa eu ver, Adriano Bazan. Se eu pegar essa usina aqui, ó, o que acontece, ó, hoje essa usina já produziu 23 kW, é uma usina pequena, se eu não me engano, é uma usina de 8 placas só, e se você for ver aqui, ó, em tempo real, tá vendo o gráfico, ó, desde a hora que o sol, que as placas solares recebeu a incidência solar, o projeto começou a gerar energia, tá vendo, ó, a usina, e aqui a gente tem um gráfico, provavelmente aqui foi algum pico de sombra, certo? Pode ver que ela parou de gerar energia, e agora aqui 3h30, o sistema a cada 5 minutos, o inversor ele manda as informações para um monitoramento. Então, a nossa engenharia aqui, a gente tem mais de 1.000 projetos, a gente tem um monitoramento de todos os clientes. Então, a gente sabe quando a usina para, quando a usina trava, quando para de produzir. Se o cliente pergunta, minha geração está gerando pouco, a gente consegue fazer toda a análise. E o cliente também consegue acompanhar o projeto dele individualmente através do aplicativo dele, aonde ele consegue ver aqui, ó, o relatório diário de cada dia o que produziu e o relatório de mês a mês, tá vendo? Então, essa usina aqui foi uma usina instalada recentemente, então ela já produziu 234 kW, certo? E ele também consegue acompanhar a geração da usina ano a ano. Então, aqui, ela foi instalada em dezembro, então ela gerou ali 194 kW, e aqui, no início de 2025, ela já gerou aqui 234. Então, é a usina que está em funcionamento, certo? Então, isso aqui é uma
é mais um atrativo aí para você falar para o seu cliente. Depois eu vou deixar esses vídeos, esses print ali do sistema para vocês poder mostrar para o cliente de vocês, que é uma coisa interessante. Nenhum vendedor, é difícil o vendedor que mostre isso aí para o cliente. Então, quanto mais detalhado você for nessa parte, melhor é. Esse inversor, ele é um inversor que ele tem ali 12 anos de garantia. Então, se precisar acionar a garantia desse inversor, a primeira opção, ela aciona direto com o fabricante. Então, a gente tem um contato direto dentro da distribuidora com a engenharia do fabricante, entendeu? Então, é uma coisa rápida. É muito raro esses equipamentos dar defeito, porém, quando dá defeito, a garantia, ela aciona. É a mesma coisa que você ir nas Casas Bahia, comprar uma geladeira lá da Consul, ela estragar. Não é as Casas Bahia que vai te entregar outra geladeira. A Casas Bahia vai fazer a conexão com o fabricante. Então, a primeira opção é a mesma coisa. O equipamento deu defeito, a primeira opção, ela aciona a garantia dentro ali de 15 a 20 dias, outro equipamento novo chega até o cliente. Então, esse equipamento ele não vai para manutenção, ele simplesmente é trocado, certo? As placas solar, os módulos solar também têm garantia de 25 anos, sendo 13 anos de garantia de funcionamento e depois mais 13 anos de garantia linear, onde o fabricante garante que esse equipamento ele vai ter uma geração com eficiência de até 85% no longo dos seus 25 anos. Então, todo o equipamento ele tem seguro, ele tem garantia. O inversor e as placas solar. Então, as dúvidas mais frequentes dos clientes é o quê? Eu preciso de 1.000 kW e quantas placas que eu preciso para fazer esse projeto? Se você já sabe que na sua região ali 70 kW cada placa produz, você já vai falar para ele na lata. Para você produzir 1.000 kW na sua cidade, você precisa de 15 placas. Vai ter cidade que você vai precisar de mais placa. Por quê? Porque daí entra a questão também do dimensionamento, conforme a cidade você está fazendo esse orçamento. Se você pegar ali Santa Catarina, a irradiação solar é 3,35. Se você pegar alguns estados ali, Nordeste, Pernambuco, é quase 6 de radiação. Ou seja, num lugar que você precisa ali de 15 placas para gerar ali 800 kW, no outro local, você precisa de uma quantidade menor de módulos. Então, ou seja, você entra no sistema, coloca o endereço certinho, que o sistema já vai dimensionar a região para você, já vai te entregar pronto ali o que você precisa. Voltando aqui para o PDF, o que a gente precisa aqui aprender nesse PDF? Emitir a proposta para o cliente, e agora eu preciso apresentar essa proposta para o cliente. Vou compartilhar a tela novamente aqui. Essa proposta aqui, na primeira página aqui vai ter o nome do cliente, o nome da cidade que você está fazendo o orçamento. Aqui, provavelmente vai ser o nome do representante, e aqui o telefone do representante. Nessa segunda página aqui a gente tem a potência do sistema. Lembra que eu falei para vocês que as placas eram de 555 watts e era 6 placas? Então, é a multiplicação. 6 módulos de 555 é igual a 3.330 kW-pico. O que significa kW-pico? K é 1.000, watts é watts e P é potência. Então, tipo assim, a potência do sistema. Quando alguém te perguntar qual que é o kWp do sistema, qual que é a potência do sistema, você vai fazer o quê? É a multiplicação dos módulos vezes a potência de cada módulo. Entendeu? Então, se você multiplicar 6 vezes 555, você vai ter 3.330 watts, ou 3,33 kWp. Aqui é a quantidade de inversor que compõe o kit do cliente. Então, vai ter projeto que vai ser um inversor só, e vai ter projeto que às vezes vai ser 2 inversor. É de acordo com o sistema dimensionar para você ali, certo? Aqui vai ter a área quadrada que precisa para fazer essa instalação. Então, nesse projeto aqui de 6 placas, a gente vai precisar no mínimo ali de uma área de 16 metros. Então, se você pegar ali 16 metros dividido por 6, é aproximadamente ali 2,5 metros ali por módulo, certo? Tempo máximo para conclusão.
Geralmente, em contrato, a gente tem 60 dias, mas a gente está finalizando as obras aí, um feedback que a gente tem no Instagram, no nosso site, de 30 dias, 25 dias. A gente fala 60 dias direto, porque nós somos do Paraná e a gente tem obra até em Roraima, então, tipo assim, tá do outro lado do Brasil. Então, como o transporte é um pouco mais demorado, mas lá, geralmente, até lá tá instalando com 40 dias, já deixando tudo pronto. Na terceira página aqui, a gente tem os módulos. Geralmente, esses módulos aqui, eles alteram, às vezes, a marca no decorrer da semana, no decorrer dos meses, porque conforme o fornecedor vai mudando os equipamentos deles de entrada, a gente vai mudando os nossos também. Então, aqui, ela é uma placa monocristalina. Essa placa monocristalina aqui, qual que é o diferencial dessa placa? Se ela pegar sombra em uma parte dela, a outra parte dela continua funcionando normalmente, entendeu? Antigamente existia uma placa polocristalina, que essa placa pegava sombra numa parte e a placa inteira parava de funcionar, certo? Então, essa placa aqui é uma placa já monocristalina. Nós também tem as placas bifaciais. As placas bifaciais, ela gera energia em si, módulo bifacial. É um módulo diferente, a gente tem também ele estoque, porém esse módulo aqui bifacial, ele tem uma eficiência até um pouco maior. Por quê? Porque vocês podem ver aqui na foto, ó, nessa imagem, esse lado aqui, ó, que está as costas da placa branca, é uma placa monocristalina normal, ela só gera energia na parte de cima. Nessa outra parte aqui, ó, você pode ver que dá para ver as células tanto na parte da frente da placa quanto na parte da traseira aqui dos módulos. Então, dependendo o tipo de telhado, solo ou telhado colonial, zinco, essas placas bifacial, ela pode chegar aí a ter uma eficiência de até 30%, entendeu? Mas elas são mais indicadas para a usina solo, porque ela tem que ter uma certa distância do chão para ela refletir a parte de baixo. Mas, voltando aqui a proposta, então aqui você vai apresentar as placas do cliente, qual que é a potência de cada placa, certo? Aqui é o inversor, onde você vai mostrar para o cliente aí qual que é o inversor que ele está fazendo a cotação, se é um inversor de 3K, aqui já tem quantos watts que ele suporta, certo? Aqui a gente tem a descrição do kit, então esse kit aqui compõe um inversor de 3K com 4.500 watts final, 6 módulos, kit para triado colonial. Aqui a gente tem a calculadora solar, esse lado aqui é a irradiação solar, aqui é a potência do sistema, aqui é a produção mês que vai produzir o sistema dele, aqui é o endereço do cliente, e aqui é o valor do investimento. Então, aqui nesse projeto aqui, acho que eu fiz sem desconto nenhum, ele saiu por 11.429, aqui tem um payback de retorno, então significa o quê? Que num retorno aí de 10 anos, esse cliente, ele vai ter um lucro líquido de economia de até 133 mil. Então, toda essa energia que ele produzir durante 25 anos, ela ia, sem acrescentar ainda inflação, esse valor aqui, ele vai se pagar aqui, deixa eu fazer uma conta para vocês aqui, 130 mil dividido por 11 mil, uma média, se paga aí 12, tem casos aí que o projeto se paga até 17 vezes aí no período da sua vida útil. Então, quanto maior é o projeto do cliente, maior vai ser a economia dele. Então, aqui tem esse payback de retorno de investimento. Se o cliente fazer um financiamento solar, geralmente o valor da parcela que ele paga para o banco já é o que ele paga para a concessionária. Se ele adquirir o equipamento de uma forma à vista, geralmente dentro de 2 anos e meio a 3 anos, o dinheiro que ele pagou à vista e o dinheiro que ele está economizando, se ele devolver para a poupança dele, dentro de 2 anos e meio a 3 anos, esse dinheiro de investimento inicial dele já voltou para a conta dele. Então, hoje o solar é uma coisa muito boa. Aqui tem um payback de que o cliente gastaria com essa geração se ele não tivesse o solar. Então, se ele não tivesse o solar, ele iria estar gastando R$ 3.648 por ano. Com o solar, ele vai estar gastando uma média de R$ 1.000 por ano. Por que R$ 1.000? Porque ele vai sair lá
dos 300, 400, ou 700, 800 ou R$1.000 para pagar somente o mínimo. Por que o mínimo? Porque ele vai pagar apenas a taxa de iluminação pública e a disponibilidade de rede. Então, a conta dele que ele estava pagando lá R$800 vai cair para R$80, R$85, economizando até 90% aí de economia. Em relação ao financiamento, aqui é uma simulação prévia que a gente faz, porém não tem o CPF do cliente aqui, então não é uma simulação exata, mas em média aqui o cliente já vai ter uma simulação próxima. Porém, após a validação do cliente no preço à vista, nós temos o segundo passo, que é passar os dados do cliente, a ficha dele com o nosso time de financiamento e ver qual que realmente é a taxa desse cliente no CPF dele. Mas geralmente, se o cliente paga R$500 de energia, a parcela do financiamento dele vai ser entre R$470 a R$520. Então, ele vai substituir a fatura da concessionária pela parcela do banco. Depois que passou 5 anos ali, ele quita o financiamento dele e depois ele não paga mais nada para ninguém. Então, essa aqui foi ali um princípio básico aqui de como se apresentar aí uma proposta comercial aí para o cliente aí dentro de 30 minutos aí, tá bom? Vou parar de compartilhar a tela aqui. No próximo vídeo aqui, eu vou falar da diferença de inversor, certo? Porque existe o inversor que eu te mostrei aqui agora há pouco, que é o inversor string de parede, e também existe um outro tipo de inversor, que ele é um inversor microinversor, que é utilizado para outros tipos de instalação, beleza?